Estimados irmãos, Jesus nos traz um ensinamento a partir do Evangelho de hoje, um ensinamento acerca da nossa conduta, da nossa atitude como cristãos. No início do Evangelho, Jesus já nos chama a atenção de que é impossível iluminar os outros quem não tem luz em si mesmo. Por isso Jesus diz: pode um cego guiar outro cego? Pode alguém iluminar alguém que não tem luz? Pode alguém conduzir alguém por um caminho quando ele mesmo não enxerga esse caminho? Portanto, a luz do discípulo não vem dele mesmo, mas da sua perspicácia, da sua fidelidade à verdadeira luz, que é o próprio Cristo. Portanto, nós cristãos devemos acolher a doutrina de Cristo, acolher o Evangelho, aceitar o Evangelho, praticá-lo, para depois então podermos também iluminar os outros. Por isso mesmo Jesus diz que todo discípulo que cumpre o Evangelho, todo discípulo que vive o Evangelho, que pratica o Evangelho, será igual ao Mestre, será como o Mestre, porque o Mestre nada mais fez do que pregar, ensinar e viver, viver aquilo que ele pregava e ensinava. Portanto, todo discípulo que também procura aprender e praticar como o Mestre, será igual ao Mestre, não terá, de certa forma, uma diferença, não será maior nem menor do que o Mestre, mas será como o Mestre. Portanto, se nós também procuramos praticar o Evangelho, na medida em que nós vamos assimilando e traduzindo na nossa vida os ensinamentos do Mestre, os exemplos do Mestre, de modo a ser uma imagem viva do Mestre, o cristão vai se tornando então também uma luz para os irmãos e vai, de certa forma, atraindo os irmãos também para Deus. Um exemplo simples, quando você começa a praticar a sua fé, não só por palavras, não só da boca para fora, mas de fato com atitudes concretas, quando o seu modo de ser, o seu modo de agir, a sua maneira de vivenciar os mandamentos de Deus, quando você vai vivendo de fato uma vida cristã em pequenas atitudes, você vai iluminando o outro, você vai chamando a atenção do outro, mas não chama a atenção do outro para si, mas desperta no outro o desejo também de praticar aquilo que você pratica. Nossa, fulano é tão tranquilo, fulano é tão bom, fulano está tão bem, o que será que ele tem feito? E aí você pergunta: o que você tem feito? Percebo que você está bem, etc. Estou indo à missa, estou procurando praticar mais o Evangelho, rezar mais, estou de certa forma estabelecendo agora metas para a minha vida cristã, e isso tem sido um diferencial na minha vida familiar, na minha vida conjugal, no meu relacionamento com os meus filhos, nas minhas amizades, no meu trabalho. Portanto, você vai iluminando a vida do outro, você vai fazendo o outro enxergar algo que ele não enxergava, e ele vai ver que essa possibilidade também é para ele. É possível também para ele viver esses ensinamentos, praticar esses ensinamentos, e ele também vai desejando mudar de vida. Portanto, você não atrai a pessoa para você, mas a sua atitude leva a pessoa a desejar ser atraído também por Deus. E esse esforço, meus irmãos, o esforço para a gente crescer como cristãos, é uma vida inteira. Ninguém está totalmente pronto, ninguém está totalmente preparado, ninguém de nós somos ainda
um cristão perfeito, um cristão 100%. Todos nós estamos num caminho, esse caminho que se chama conversão, no qual nós vamos nos aperfeiçoando. A conversão nada mais é do que essa mudança diária, constante de nós mesmos. A conversão, na verdade, é o contínuo esforço por crescer sempre mais na semelhança de Cristo. Já que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, a nossa tarefa nada mais é do que esse esforço de manter em nós a imagem e a semelhança de Cristo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é um dom, é uma dádiva. É Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, não é fruto do nosso esforço, mas é dádiva, é dom de Deus. Fomos criados à sua imagem. No entanto, a nossa tarefa é manter essa imagem e semelhança, que muitas vezes é desfigurada pelo pecado. Mas o esforço contínuo, o esforço diário, nada mais é do que a busca por manter-se sempre mais à imagem e semelhança de Cristo. E para isso é preciso procurar conhecer-se a si mesmo e corrigir os nossos defeitos, né? Corrigir os nossos defeitos. Não cair no absurdo denunciado por Jesus no Evangelho de hoje. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Por que nós temos uma facilidade imensa de ver um pequeno defeito no outro, mas dificilmente percebemos os nossos próprios defeitos? Como é difícil a gente perceber os nossos defeitos. Talvez perceber não seja tão difícil, mas como é difícil nós reconhecermos os nossos defeitos, reconhecermos as nossas imperfeições, nossas fragilidades, né? Certo dia, uma pessoa me dizia exatamente isso. Padre, eu sou assim mesmo, eu sou difícil, eu me irrito muito fácil, estouro muito fácil, mas sou uma pessoa boa, não tenho mal de ninguém, mas com muita facilidade eu acabo, etc. Eu disse, que bom, você está no caminho certo, porque enquanto você ainda percebe e reconhece que você tem esse defeito, isso é um bom caminho para mudar, né? Mas quando a gente já não reconhece mais o defeito que tem, e quando a gente não reconhece as nossas imperfeições, dificilmente nós vamos mudar, e dificilmente vamos nos converter, e dificilmente iremos então alcançar essa imagem e semelhança que é tão necessária para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, que jamais aconteça conosco, né, essa cegueira diante dos nossos próprios atos, que jamais aconteça conosco exigir dos outros aquilo que não praticamos, né? Jamais pretendamos corrigir no próximo o que de mais grave, ou de certa forma, o que de pior nós toleramos em nós, né? Já pararam para observar isso? Muitas vezes nós queremos corrigir no outro, corrigir de certa forma um defeito do outro, que em nós o mesmo defeito é tolerado, né? Quando o defeito é conosco, nós toleramos, mas quando o mesmo defeito é no outro, nós não admitimos, né? Nós não admitimos. Portanto, isso se chama, como disse Jesus no Evangelho, hipocrisia, né? Exigir do outro que ele, uma perfeição que nós mesmos não temos, mas que nós toleramos em nós, mas não toleramos no outro. Por isso, combater o mal nos outros sem combater no próprio coração é hipocrisia, né? Querer combater o mal no outro sem combatê-lo no próprio coração é hipocrisia. E o critério então para diferenciar o discípulo autêntico do discípulo hipócrita, qual é?
as obras, né? Ouvimos isso na primeira leitura de hoje. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. É preciso então, meus irmãos, olhar para o nosso interior. Jesus pede de nós a vigilância do coração, porque é a partir do coração que vêm as atitudes, né? Na verdade, as nossas atitudes, a maioria delas, sobretudo as atitudes que temos em meio às relações, elas partem do coração. O homem bom tira coisas boas do seu coração, disse Jesus, mas o homem mau tira coisas maus do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio, né? É isso mesmo, a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Portanto, meus irmãos, Jesus pede de nós a vigilância do coração, pois o coração tem impulsos que, se nós não aprendemos a controlá-los, a ordená-los, nós tomamos atitudes desordenadas, né? O que é uma atitude desordenada? O que é um pecado, né? O pecado é justamente uma atitude desordenada, que sai fora da ordem do coração. Todas as vezes que nós agimos impulsivamente, apenas com o coração, apenas com a paixão, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e acabamos caindo e acabamos nos dando mal. Por isso Jesus pede de nós: observem o seu coração, vigiem o seu coração, se voltem para Deus com todo o coração, pois assim havereis a verdadeira transformação. Por fim, nunca esqueçamos que ser cristão então é um caminho. Ser cristão é um caminho, um seguimento contínuo ao Senhor. Ou seja, ser cristão é um caminho contínuo que termina só com a morte, só com o encontro definitivo com Deus. Portanto, nós caminhamos para Ele, nós caminhamos para o encontro definitivo com Ele, e até este encontro nós fazemos um caminho em que nós vamos procurando então nos converter, aperfeiçoar, um caminho que muitas vezes caímos, levantamos e continuamos. Portanto, um caminho contínuo para Deus. Na vida cristã, parar ou desviar-se seguindo o seu próprio caminho, ou pior ainda, o caminho que o mundo propõe, é muitas vezes perder o rumo para Deus, né? Estamos percorrendo um caminho para Deus. Quando nós deixamos de percorrer esse caminho e seguir caminhos por nós mesmos, ou o caminho do mundo, o caminho das imperfeições, o caminho das ilusões, nós acabamos nos desviando do verdadeiro caminho. E como então não desviar do verdadeiro caminho? Estando atento, né? Quando você está numa estrada que você não conhece de certa forma, mas que você sabe que é a estrada que vai te levar ao destino almejado, o que você procura fazer, né? Procura ouvir as orientações, procura estar atento para seguir as orientações das placas, das pessoas que estão ao longo do caminho, que você vai de certa forma, né, se informando. Exatamente é assim na vida cristã. Para que a gente não perca o nosso destino, é preciso estar sempre atento à palavra de Deus, é preciso estar sempre alimentando-se da Eucaristia, que é o alimento que fortalece a caminhada, é preciso estar sempre observando as indicações que o próprio Deus vai nos dando, por meio da sua palavra, por meio dos mandamentos. Portanto, para chegar à meta, é necessário percorrer esse caminho, e para não se desviar do caminho, é preciso estar atento. Nós vamos iniciar a quaresma na próxima quarta-feira de cinzas, que seja um tempo de conversão, que seja justamente um tempo de estar atento, mais atento àquilo que Deus nos diz, para que assim, olhando para dentro de nós mesmos
e reconhecendo as nossas imperfeições, possamos convertê-las, transformá-las, a fim de que possamos alcançar a salvação que vem do nosso Deus. Assim seja. Amém.